A vida eterna prometida pelo Salvador aos homens de boa vontade. A expressão vida eterna é pouco comum no Antigo Testamento, onde a recompensa dos justos após a morte é frequentemente apresentada de forma simbólica, como na figura, por exemplo, da terra prometida. Compreendendo a promessa da vida eterna no contexto bíblico. Isso se compreende ainda mais claramente quando consideramos que os justos do Antigo Testamento, após sua morte, precisavam esperar que a paixão do Salvador e o sacrifício na cruz se realizassem, para que as portas do céu fossem abertas. No Antigo Testamento, tudo estava primariamente ordenado para a chegada do Salvador prometido. Na pregação de Jesus, tudo está imediatamente orientado para a vida eterna. E se ouvirmos suas palavras com atenção, perceberemos o quanto essa vida eterna difere da vida futura a qual se referiam os melhores filósofos, como Platão. A vida futura mencionada por esses filósofos era, aos seus olhos, de ordem puramente natural, e a apresentavam como uma bela sorte a ser alcançada, sem possuírem certeza absoluta sobre ela. O Salvador, em contrapartida, infunde em suas palavras a certeza mais absoluta, ao falar não apenas da vida futura, mas de uma vida eterna que supera o passado, o presente e o futuro. Uma vida totalmente sobrenatural, medida pela vida íntima de Deus, da qual é participação, por meio do único instante da imutável eternidade. Ensinamentos de Jesus sobre o caminho para a vida eterna. Jesus nos ensina que estreito é o caminho que conduz à vida eterna, Mateus 7:14, que para alcançá-la é necessário viver afastado do pecado e observar os mandamentos divinos, Mateus 19:17. Em muitos trechos do quarto evangelho, ele afirma: aquele que crê em mim possui a vida eterna. João 5:24, 6, 40, 47, 55, ou seja, aquele que crê em mim, que sou filho de Deus, com fé viva, unida à caridade e à prática dos mandamentos. Esse já possui em si a vida eterna iniciada. A mesma lição nos é dada nas 8 bem-aventuranças, desde o início de sua pregação, Mateus 5, 3-12. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. O que é a vida eterna, senão essa plenitude, essa visão de Deus em seu reino? Aos que sofrem perseguição por causa da justiça, é dito de forma especial: alegrai-vos e exultai, porque grande é a vossa recompensa nos céus. Mateus 5, 3-12. Jesus e a promessa da vida eterna. De forma ainda mais clara, antes de sua paixão, Jesus ensina, conforme São João, capítulo 17, versículo 3. Pai, é chegada a hora em que vosso Filho será glorificado, para que vosso Filho também vos glorifique, pois lhe destes autoridade sobre toda a humanidade, para que ele conceda a vida eterna a todos aqueles que lhe confiastes. E esta é a vida eterna, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. São João Evangelista nos esclarece essas palavras do Salvador ao escrever: Amados, agora somos filhos de Deus, e o que seremos um dia ainda não foi revelado. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Veremos a Deus tal como Ele é, e não apenas através da manifestação de suas perfeições nas criaturas, na natureza sensível, ou na alma dos santos, como se reflete em suas palavras e atos. O veremos face a face, como Ele é em si mesmo. São Paulo acrescenta: agora, vemos a Deus como em um reflexo, de maneira obscura. Mas então o veremos mais face a... Hoje, o conheço em parte, mas então o conhecerei como sou conhecido. São Paulo não diz, notemos bem, o conhecerei como conheço a mim mesmo, como conheço o interior da minha consciência.
Este interior da minha alma eu conheço, indubitavelmente, melhor do que os outros. Mas, ainda assim, guarda para mim segredos. Pois não posso medir completamente a gravidade dos meus pecados, sejam eles voluntários, direta ou indiretamente. Somente Deus me conhece profundamente. Os segredos do meu coração somente a Ele. Mas então, diz São Paulo, eu conhecerei com a mesma clareza, com que sou conhecido por Ele. Da mesma forma que Deus conhece a essência da minha alma e minha vida mais íntima, sem a mediação de nenhuma criatura. E ainda, acrescenta a teologia, sem a mediação de nenhuma ideia criada. Nenhuma ideia criada, de fato, é capaz de representar, tal como é em si mesmo, o puro brilho intelectual, eternamente subsistente que é Deus e sua verdade infinita. Toda ideia criada é finita, sendo apenas um conceito de tal ou qual perfeição de Deus. Seja de seu ser, de sua verdade ou de sua bondade, de sua sabedoria ou de seu amor, de sua misericórdia ou de sua justiça. Mas esses diferentes conceitos das perfeições divinas são incapazes de nos revelar a essência divina em sua totalidade. A essência divina soberanamente simples, a deidade ou a vida íntima de Deus. Esses conceitos múltiplos são, comparados à vida íntima de Deus, ou à simplicidade divina, algo semelhante aos 7 cores do arco-íris em relação à luz branca da qual procedem. Estamos aqui na Terra como homens que, ao nunca terem visto mais do que os 7 cores, desejam ver a luz pura, fonte suprema daqueles. No entanto, enquanto não tivermos contemplado a deidade tal como é em si mesma, será inútil tentar compreender a íntima conciliação das perfeições divinas, especialmente a infinita misericórdia com a infinita justiça. Nossas ideias sobre os atributos divinos são como as peças de um mosaico que tornam um pouco difícil entender a natureza espiritual de Deus. Quando focamos na sua justiça, ela pode parecer excessivamente rigorosa, e quando pensamos sobre os dons gratuitos de sua misericórdia, eles podem parecer arbitrários. Às vezes, refletimos que, em Deus, justiça e misericórdia se confundem, não há uma distinção real entre elas. Isso é verdade, mas também é verdade que, nesta vida, não conseguimos compreender plenamente a harmonia íntima entre essas perfeições divinas. Para entendê-la, seria necessário ver diretamente, sem a intervenção de qualquer ideia criada, a essência divina como ela é em si mesma. Essa visão constituirá a vida eterna. Ninguém é capaz de expressar a alegria e o amor que dela surgirão, em nós, um amor de Deus tão intenso, tão absoluto, que nada será capaz de destruí-lo, e nem mesmo de atenuá-lo. Um amor pelo qual nos alegraremos, principalmente, por Deus ser Deus, infinitamente santo, justo e misericordioso, adoraremos todos os decretos de sua providência, ao contemplar a manifestação de sua bondade. Nos penetraremos, com a própria beatitude, segundo a expressão do próprio Salvador. Alegra-te, servo bom e fiel, porque permaneceste fiel no pouco, eu te farei senhor de muitas coisas, entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25 e 21, 23. Veremos a Deus como Ele se vê diretamente a si mesmo. Embora não alcancemos as profundezas de seu ser, de seu amor e de seu poder. E o amaremos como Ele mesmo se ama. Veremos também nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Esta é, essencialmente, a eterna beatitude, sem mencionar a felicidade acidental que nos tomará ao contemplar e amar a Virgem Maria e todos os santos, e particularmente as almas que conhecemos durante nossa peregrinação sobre a terra.